Estou aqui de novo para gravar um vídeo sobre ainda a cultura celta, e eu estava falando da mulher celta, de como que era essa relação, de como que é que eles encaravam naturalmente o corpo físico e como que eles lidavam com isso enquanto sociedade. E ela tinha um papel muito especial, porque nesse momento ainda era a passagem da época das tribos matrifocais que falamos, ou seja, as tribos, os povos que tinham na deusa, na mãe, a grande força protetora que dava o alimento, que era mantenedora ou era a que provia o que era necessário. E os homens também reverenciavam muito a mulher, não iam para a guerra sem as bênçãos das mulheres, principalmente da sua companheira ou das anciãs do seu grupo, porque aí se sentiam protegidos pela grande mãe, pela deusa. Essa força do feminino é que me encanta na cultura celta. A mulher, ela era tida como a grande iniciadora, a grande finalizadora, mas também a grande transformadora. Isso era porque ela dava a vida, ela que tem o corpo que vai poder gerar um novo ser, e é nela que está então essas forças da deusa, de que estão nessa região do útero, que é ligada à grande força da mãe terra, Pachamama. Ela era respeitada e honrada, mas também se ela desejava ser como um homem, ou ela nascia com isso, de ser uma guerreira, uma lutadora, e ela era de igual para igual. Ela não aceitava ser tratado como mais frágil, porque se ela trazia assim na sua alma essa guerreira, como a grande guerreira Bodhiseia das histórias da Irlanda, ela era capaz de liderar como ninguém, e era capaz, como foi Bodhiseia, de aniquilar mais de uma vez com a grande organização, com a grande força dos romanos, que era irem para uma batalha totalmente equiparados, bem preparados, mas eles tinham estratégias de guerra. E só uma mulher como Bodhiseia para poder quebrar isso. E depois a história termina triste porque ela é vencida. E também é uma bonita história, se vocês quiserem conhecer, da guerreira Bodhiseia, tem até um filme. Mas eu estava falando dessa mulher nessa cultura, que ela não era necessariamente a mulher que ficava em casa ou cuidava dos filhos, e só porque ela tinha nesse corpo físico feminino esse grande caldeirão que é o útero, que é essa região da pelvis. E se ela tinha dentro dela, nascia com essa força, com esse desejo de ser uma druida, uma sacerdotisa, ela era respeitada, era aceita e era instruída dessa forma. Assim como os meninos, as meninas brincavam com as mesmas coisas, eles tinham o direito de ser ou fazer aquilo a que sua alma veio para fazer, ou aquele ser individual trouxe para aquela comunidade. Essa comunidade olhava para essa criança como que presente ela vai trazer para nós. Então, conforme ela ia se revelando, ou se era olhado pelos druidas, toda uma trajetória cósmica, se havia algum indício, ela já era direcionada para aquilo que já estava escrito que ela iria fazer. Mas a mulher celta, essa iniciadora, então passava por tudo isso. Ela podia ser uma grande iniciadora,
como foram as mulheres nessa época matrifocais da agricultura, de lidar com a mãe terra, plantar a semente e poder colher o alimento para suas tribos, como ela podia ser uma iniciadora divina, cósmica, como sacerdotisa, a serviço da grande mãe, a serviço da deusa, ou ela podia simplesmente trazer algo totalmente novo para aquele lugar. E ela também era uma finalizadora, porque ela também tinha esse grande tarefa de preparar alguém após a morte, ou para morrer. E aí entravam muito as sacerdotisas, ou entravam muito as pessoas ligadas a mais esse mundo divino. Mas a mulher natural do dia a dia, ela também tinha nela essa forma de ser, porque viviam dessa forma, e ela podia, então, preparar para a finalização. Ela podia também, tinha dentro dela forças quando percebia que se o lugar onde eles estavam, eles precisavam mudar, portanto, ali precisava acabar aquela relação que eles tiveram com a mãe natureza, ela também podia fazer esse papel, porque ela carregava a força do feminino, da intuição, e também muito tinha essa facilidade muito da ligação com a deusa, e isso era respeitado. Ela também era transgressora no sentido de mudar e ter liberdade, de realmente seguir a sua intuição, seguir aquilo que ela recebia ou estava dentro dela, e ela sabia que era melhor para todo mundo, que aquilo era bom. E por isso, dessa cultura celta, que também tem a grande mãe deusa, que é a Querduin, que carrega, é uma deusa representada com um grande caldeirão, e que depois foi relacionado com o útero da mulher, e que depois foi relacionado nas épocas da Idade Média, anos 1200, por aí, quando surgem as lendas do Graal. E aí ela é tida como aquela que carrega o Graal. Então, aquela que tem no seu ventre essa força do feminino sagrado. E por isso o Graal. E aí a gente começa a perceber uma relação muito grande com tudo aquilo que também gostamos dos templários, gostamos das lendas, do conto do rei Arthur, das histórias que trazem. Eu, bem mais jovem, li Brumas de Avalon e fiquei encantada. E quando eu sabia que tinha mais um livro, então, claro, enquanto eu li todos, eu não sosseguei. Mas o que seria esse Graal, não é? Se para os celtas é dito que ela era um caldeirão, porque ali se mantinha o alimento, podia se cozinhar o alimento, podia se fazer a magia, ou podia se fazer alguma coisa que trazia vida. E depois isso foi relacionado com um cálice, com uma taça. E então nós vamos chegar nos lugares que hoje trazem isso muito forte, que é o sul da Inglaterra, que é essa cidade aonde a gente gosta de ir e que se diz que é a antiga Avalon, que ela está, Avalon estaria nesse mundo supradimensional para essa cidadezinha no sul da Inglaterra que se chama Glastonbury, ou para nós portugueses Glastonbury, né? Que se fôssemos ler literalmente, pronunciaríamos assim. E é para esse sul da Inglaterra que a gente vai no próximo vídeo. Então, até lá!